Palmeirense. Hoje, dia da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Chelsea e PSG vão se enfrentar para ver quem é o melhor time do mundo. Será que precisavam se enfrentar? Será que o Chelsea precisava dessa vergonha? Vamos ver se o Chelsea surpreende eles como surpreendeu a todos os brasileiros também. Tem flamenguista aí agora se revirando, né? Todos os brasileiros não. O Mengão não surpreendeu não, tá? Mengão não foi surpreendido. Mengão meteu 3. Mengão foi eliminado, mas jogou bonito. Mesmo tomando goleada pro Bayern. Tá bom então, gente. Tá bom então. Desculpa aí. Qual brasileiro foi melhor nessa Copa do Mundo de Clubes, hein? Qual brasileiro foi melhor? Você viu aí, ó. Palmeiras e Chelsea quebra o recorde de público dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Partida das quartas... meus amigos, partida das quartas atraiu mais de 65.700 pessoas, tá? Para acompanhar aí esse jogão, tá? Superou inclusive o número de Flamengo e Bayern e também de Inter Miami e Palmeiras. Olha só, hein? Superou o próprio Verdão. Veja a lista aí então com os públicos das equipes do Brasil no torneio do Mundial. Isso aí eu não vou ver agora, tá? Nós não vamos ver agora. Nós vamos ver o que os jornalistas acharam da participação do Palmeiras e dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Olha o que o PVC falou, rapaz. Quem está dizendo que o Botafogo não foi bem é o John Textor, que demitiu o técnico. O técnico que ganhou do Paris Saint-Germain foi demitido logo depois. Eu não gostei da contratação do David Ancelotti, mas não quer dizer que não vai dar certo. Diferentemente do que aconteceu com o Felipe Luiz lá atrás, o David Ancelotti, o problema não é só ele não ter sido técnico no passado, é ele ter o risco de trabalhar num clube que está atrasando pagamentos de antigos treinadores. Bruno Lage saiu reclamando disso, Luiz Castro observou isso, Arthur Jorge também. E pode resvalar no pai dele, na seleção brasileira. Então acho que a solução não foi boa para ninguém, mas pode dar certo, claro que pode dar certo. O Renato Paiva demitido é um símbolo do que o Botafogo entendeu, que foi defensivo demais contra o Palmeiras, ainda que o Renato Paiva diga que foi o Palmeiras que o empurrou para trás. O Flamengo pode reclamar do cruzamento que pegou, venceu o Chelsea e por isso foi pegar o Bayern, depois de o Bayern perder para o Benfica. Mas não dá para dizer que o Bayern era o Bayern, porque o Bayern perdeu para a Internacional e o Fluminense ganhou da Internacional. Então, de novo, vamos objetivar a conversa. O Flamengo não jogou bem contra o Bayern. O Flamengo não jogou de igual para igual contra o Bayern. Toda vez que o Bayern acelerou, o Bayern foi melhor do que o Flamengo, naqueles 4-2 de Miami. Faltou entender mais como sair da pressão do time bávaro. O Bayern marcava pressionando alto sem sobra. E a velocidade de Bruno Henrique foi uma arma subestimada pelo Felipe Luiz. O Palmeiras é o segundo, mas teve mais problemas. O Palmeiras não jogou bem e o Abel Ferreira admitiu que errou em 2 planos de jogo. O plano de jogo contra o Inter Miami, admitiu o erro na escalação. E o plano de jogo contra o Chelsea. Ele se disse surpreendido porque Enzo Maresca inverteu o papel dos laterais, trouxe Gusto pela meia direita, Cucurella com saída de 3 na construção, e ele se surpreendeu com o posicionamento do Chelsea. Então o Palmeiras não foi brilhante, é o único que não ganhou de europeus, mas é o segundo melhor brasileiro. E por que chegou às quartas de final? Sim, a classificação indica, ficou em 8º lugar, acima de Flamengo e de Botafogo. Chega de disputa de sofrimento, que o meu foi melhor que o seu, o pior foi aquele. Os 4 foram dignos, mas a ordem da classificação indica o sucesso de cada um. O Fluminense foi semifinalista, 4º colocado, empatou com o Borussia Dortmund e perdeu para o Chelsea, os 2 europeus que enfrentou. Foi firme, mudou de sistema, entendeu o tipo de jogo. Claro, você pode discutir a chave, mas a gente não vai entrar aqui em subjetividades. Até porque o Fluminense venceu a Internacional, vice-campeã da Europa, e a Inter tinha eliminado o Bayern. O melhor dos brasileiros, 4º colocado na competição. E entrou bem, João Pedro, né? Como entrou bem. O moleque é muito bom de bola. Agora, eu acho que a gente tem que considerar uma série de fatores para a gente apontar
detalhes sobre essa derrota do Palmeiras. Já falamos 200 mil vezes aqui, né? Do trio, os desfalques eram muito importantes, Renata. Você perder seus 2 zagueiros titulares, seu lateral, que é muito acima da média, eu preciso trazer isso para a discussão. A gente falar do Facundo mal, né, o Vanderlan mal, lado esquerdo do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo ali, uma tragédia, no segundo tempo corrigiu e tal, o Palmeiras conseguiu jogar o jogo. Agora, quando o Palmeiras vai lá e consegue empatar, e aí você questiona a escalação que fez o Abel, você questiona o gol perdido, por exemplo, pelo Paulinho, né? Aquela bola que ele trouxe para a perna direita e bateu, passou raspando a trave e tal. Tudo isso se aponta. Então não tem como você não apontar, Renata, que mesmo com desvio, né? Não é que você está massacrando o goleiro, não, mas é um erro. Tempo de reação, ele demorou demais para tentar defender a bola. Por que você não pode destacar? Por que você pode destacar um erro ou outro na escalação do Abel? Você pode destacar um jogador, o próprio Estevão, que fez o gol, mas não fez um grande mundial. Mas não pode falar do Everton. O Everton errou, isso foi um ponto importante. Eu não quero ser venenoso, mas tem gente fazendo a seguinte comparação. O Arias chorou e a torcida do Fluminense se sentiu com o coração aquecido, contrastando com a entrevista lá que o Estevão deu depois da eliminação, em que ele riu e tudo mais e tal. Essa comparação tem sentido ou eu sou venenoso? Você é venenoso, âncora, porque como eu até até falei no programa, foi na segunda-feira, acho, né, que a reação do Estevão, às vezes, era uma reação de reagir ao nervosismo. Eu até citei o Bruno Formiga, fiquei na dúvida se tinha sido ele, e realmente foi ele. Depois do programa eu fui checar nas redes sociais. Eu não estou dizendo que o torcedor que vê, ele pode se sentir um pouco ofendido. Pô, o cara tá rindo, tá se divertindo. Mas depois, se você analisar com calma, mais friamente, sem entrar nesse barulho todo das redes sociais, aquela reação pode ser de um jogador que estava extremamente tenso, sabendo que era ali ia ser criticado, ele tem 18 anos, não está acostumado a lidar com tudo isso, e às vezes ele ironiza, às vezes ele ri para escapar do nervoso. Quantas vezes não tem gente que ri de nervoso? Tem até a expressão, tô rindo de nervoso aqui. Então eu acho que são reações diferentes. O Rios ficou ali sentado no campo, chorando, não chorando, mas lamentando por muito tempo, depois saiu de meia hora depois saiu do campo. O Arias chorou. Tenho certeza que todos eles sentiram, tenho certeza que o Estevão queria ganhar, só que às vezes a reação de cada um é de uma forma diferente. Tem uma lupa sobre o trabalho do Abel nesse momento, me parece. É uma lupa justa, porque o Abel tem que entregar mais, o Palmeiras tem que entregar mais, é um time que está devendo. Embora tenha chegado às quartas de final, que era o resultado que eu considero bom, que eu considero que era o esperado para o Palmeiras, ainda assim, né, que tenha enfrentado o Botafogo e não o PSG, como era previsto já nas oitavas de final, ou o Atlético de Madrid, né? Então o Palmeiras precisa jogar mais, o Palmeiras precisa entregar mais futebol. Eu só não sei se isso vai acontecer a partir de quarta-feira. Na verdade, eu tenho quase certeza que não, por vários pontos. E a questão motivação, que eu citei para todas as outras equipes, eu acho que vai ser determinante para o Palmeiras. O Palmeiras vai começar uma temporada agora, uma nova, como se fosse uma nova temporada, sem Estevão, sem Paulinho, que era o cara que era a esperança de sair do banco, com o Richard Rios muito próximo aí, com propostas altas, e o Richard Rios já pensou em sair em outros momentos. Então, assim, com o próprio Rafael Veiga, que deixou, para mim, mostrou durante o Mundial que estava insatisfeito com a situação dele, não estava aquele Rafael Veiga alegre, que entrava, enfim, era um Rafael Veiga mais borocochô. Então tem vários pontos para o Palmeiras resolver. Então eu não acho que na quarta-feira a gente já vai ver o Palmeiras jogando muita bola. O Palmeiras precisa jogar mais bola, o Abel precisa encontrar uma solução, especialmente para dar condições de gol ao Vitor Roque. O Vitor Roque foi contratado por 25 milhões de euros e não dá nem para a gente falar que ele está perdendo gol atrás de gol. Ele simplesmente não está conseguindo finalizar. Ele finaliza muito pouco, muitas vezes jogando pela esquerda, aberto, não finalizando, não jogando dentro da área, perto da área onde que ele gosta, e é por isso que ele foi vendido da forma que foi do Atlético Paranaense por Barcelona. Ele está jogando de uma maneira que ele não sabe jogar no Palmeiras, basicamente. Então, assim, não adianta. O Abel tem que dar condições para o Vitor Roque finalizar, mudar o esquema de jogo do Palmeiras a ponto de Vitor Roque conseguir criar alguma coisa e não jogar como se ainda fosse o Rony lá na frente ou como se fosse o Flaco, podendo cruzar a bola em alguns momentos. O Abel precisa fazer esse time jogar mais. De repente,
com a saída do Estevão, ele pode pôr o Facundo na direita, que é onde o Facundo gosta mais de jogar, onde ele se deu melhor na MLS, ou de repente ele pode promover de volta a volta do Felipe Anderson, que jogou uma partida e sumiu do restante do Mundial. De repente ele, espero eu, coloque o Sousa, que gosta mais de jogar pela esquerda. Então o Palmeiras tem algumas alternativas para construir um time diferente, para de repente melhorar o nível apesar da saída do Estevão, porque o Palmeiras está devendo muito. Está devendo sim, precisa jogar. O time do Palmeiras volta para a sequência da temporada Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e Copa do Brasil, agora sem Estevão. Foi o último jogo dele contra o Chelsea e, a partir de agora, o time do Palmeiras vai ter que preencher esta lacuna. Com mais um detalhe, Paulinho deve passar por nova cirurgia e aí é mais uma baixa no time do Palmeiras. Problemas aí para o Abel Ferreira resolver. A direção está tentando resolver com a contratação de Ramon Sousa. O jogador é atacante, atua pelos dois lados do campo, pela esquerda, pela direita, está no Nottingham Forest. Né? Como o time do Palmeiras está fora do Mundial, então vai ser uma semana muito importante para definir a contratação deste jovem atacante. Deve ser muito bom para o time do Palmeiras. Eu conheço porque, além de seleção, ele atuou também pelo Talleres da Argentina e eu transmiti jogo com ele em campo pela Conmebol Libertadores da América. Preto, não só tentou, como já efetivou a contratação do Sousa, já é jogador do maior campeão do Brasil. Chega para reforçar o elenco de Abelito Ferreira. Vamos ver o que vai acontecer com o Sousa na sequência da temporada, se ele vai surpreender, se ele vai decepcionar, ou se ele vai simplesmente jogar o que se espera dele. Eu diria que surpreender praticamente impossível, tá? A não ser negativamente, né? Mas eu diria que surpreender positivamente não tem como, tá? Todo mundo espera o que esperam dele, que ele surpreenda. Então não vai surpreender, entendeu? Essa que é a grande verdade. Porque, baseado nos últimos reforços do Palmeiras, se o cara chegar e meter aí um gol por jogo, surpreendeu muito. Aí sim, aí eu posso dizer que surpreendeu agora. Até quando vai ficar esse um gol por jogo? Vai durar 3 jogos? 7 jogos? Depois não faz mais gol nunca mais? Pois é, um gol por ano? Que esse é o normal dos jogadores que estão chegando aí no Palmeiras. E você, palmeirense, o que você achou aí dessas comparações aí, dessa análise do PVC, dessa análise do Lavieri aí? Tem uns termos também, saiu aí meio que debaixo de um furacão aí devido à sua última entrevista coletiva, hein? Bicho pegando aí pro lado do Estevão. O que você acha dessa treta toda aí? Até o próximo vídeo. PSG e Chelsea, quem vai ganhar? Na minha opinião, o PSG vai ganhar, cara. Vai amassar o Chelsea. O Chelsea já fez o que tinha de fazer nessa Copa do Mundo. Acho que ele não consegue mais do que chegar até a final. Já fez muito. A chave dele foi mais fácil. Pegou só time brasileiro ali depois que passou pelo fraco Benfica, que é do nível dos times brasileiros, verdade é essa. Então, o Benfica ali é como se ele tivesse pego ali um internacional. E passou. Passou até a final. Vendo pelo lado europeu, ele pegou a bárbara. Agora chegou no lugar difícil. Agora não tem pra onde correr, Chelsea. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Avante palestra.